Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, começar uma nova série, que vai ser uma batalha entre ações de setores muito próximos ou o mesmo setor exatamente. No caso, a primeira batalha que a gente está trazendo para vocês é aqui de duas seguradoras, a nossa CXSE3 da Caixa Seguridade e da BB Seguridade, BBSE3. Então a gente vai fazer uma comparação mostrando aqui dados e vocês vão estudar melhor e aí vocês decidem qual ação que você deveria investir nesse momento agora, ou se até as duas fazem sentido para seu tipo de investimento. Por exemplo, eu posso dizer, não estou recomendando nem compra nem venda, mas eu tenho as duas na minha carteira, uma eu tenho mais do que a outra, basicamente é isso, uma tem um percentual maior do que a outra na minha carteira, mas eu tenho ambas as ações. Tem gente que diz, não deve investir nessas duas ações não, porque elas são praticamente a mesma coisa, e tem gente que diz exatamente o oposto. Por exemplo, tem gente que diz que o Banco do Brasil é mais ligado ao seguro do agronegócio. Já dizem que a Caixa é mais ligada ao seguro habitacional, mas também ela é muito próxima do seguro de vida. Então tem essas diferenças. Então elas, apesar de serem ambas seguradoras, são diferenciadas. Uma é diferente da outra porque elas atingem um público diferente, tanto uma como a outra. Então a gente vê aqui que o valor atual dela, da CXSE3 da Caixa Seguridade, é R$ 11,41. Pode ser que esteja um pouquinho diferente no dia que você vê esse vídeo, mas nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de apenas R$ 6,78. Você vê aqui no gráfico claramente que ela só começou a disparar mais ou menos no final de março. Então, a final de março foi que ela começou a subir de preço e ganhar esse patamar nessa faixa acima de R$10. Você vê que ela bateu uma máxima de R$ 11,44, ou seja, bem próximo do valor atual. Ela está nessa faixa acima de R$ 11 já há um tempo. E mesmo com tudo isso, com toda essa subida, ela está com um dividend yield muito bom de 8,86% nos últimos 12 meses, exatamente porque ela anda distribuindo dividendos muito bons, iniciando basicamente esse ano. Iniciaram a distribuir dividendos faz pouco tempo. Essa ação da Caixa Seguridade tem pouco tempo na bolsa, então ela tem um período curto, digamos assim, na bolsa, mas já se provou uma boa pagadora de dividendos. Então por isso ela tá com essa valorização tão alta, tanto que você vê que nos últimos 12 meses teve uma valorização de cerca de 52, quase 53%. Você vê que a mínima dela foi aqui, no dia 15 de dezembro do ano passado, já estamos chegando perto de um ano, e a máxima dela foi aqui, bem pertinho, dia 13 de novembro, ou seja, esse mês mesmo. Você vê que até aqui o final de março, iniciozinho de abril, ela trabalhava abaixo de R$8, ó. Aí subiu um patamar de chegando quase a R$9 já no início de abril, quando algumas ações e até fundos imobiliários começaram a ganhar destaque. E olha que a gente tem DataX aqui no mês. Se não fosse DataX, provavelmente essa ação já estaria custando cerca de mais de R$12. E aí ela subiu nesse patamar aqui, ó, acima de 10 e ficou 10 ou 9 alto, e a partir do meio de setembro já começou a se estabilizar nesse patamar aqui de acima de R$11, alguns dias ficando nesse 10 alto. Já a ação do Banco do Brasil Seguridade, a BBSE3, está custando atualmente R$ 32,10, provavelmente no dia que você estiver assistindo esse vídeo está um pouquinho diferente. Nas últimas 52 semanas bateu uma mínima de R$ 27,56, você vê que não tem uma diferença tão grande assim como teve no caso da Caixa Seguridade, do valor mínimo para o valor atual, e nas últimas 52 semanas bateu uma máxima de R$ 34,18, mas isso aqui, meu amigo, é ex-dividendos, porque na realidade ela chegou a bater R$ 38 nesses últimos 12 meses, mas como teve vários dividendos bons e extraindo esses dividendos, ela tá com essa máxima aqui de R$ 34. Você vê que apesar de tudo isso, o dividend yield dela tá muito top, tá maior do que da Caixa, até porque a Caixa distribuiu bons dividendos, mas se valorizou demais, e aqui BBSE3 fez foi perder valor nos últimos 12 meses em relação ao máximo dela. E você vê que a valorização dela é bem menor do que da Caixa Seguridade, nos últimos 12 meses apenas 12,24%. Você vê que a mínima dela foi aqui atingida no dia 28 de novembro do ano passado, e a máxima também faz tempo, no dia 31 de janeiro. E como eu tô falando, isso aqui é ex-dividendos. Nesse período ela chegou a bater uns R$ 38 mais ou menos. Eu me lembro que foi R$ 38, mas ex-dividendos, que ela deve ter pago assim uns R$ 3 a R$ 4 de dividendos durante esses meses, ela ficou apenas R$ 34. Agora, pessoal, eu trago para vocês o preço teto e o preço justo. Como a gente não tem mais aquele negócio bem feitinho, bonitinho, rapidinho lá do Investidor 10 Pro, porque a gente venceu e a gente não conseguiu renovar, porque a gente não bateu a nossa meta no YouTube. A gente ainda precisa de mais 40 mil views para bater a meta. Ajude-nos a bater a meta assistindo o máximo de vídeo que você puder do canal. Então eu calculei aqui no braço para vocês tanto o preço teto como o preço justo de ambas as ações. Você vê que a Caixa, como ela só tem 3 anos na bolsa, para quem não sabe, a gente está colocando só 3 anos aqui de dividendos distribuídos pela Caixa, e ela só distribui
distribuiu dividendos mais pesados esse ano, então no total ela só distribuiu R$ 1,90, o que nos dá um preço teto de apenas R$ 6,33, com o preço atual dela é 11,41, temos um potencial de rentabilidade negativo de 44,49%. Ou seja, se você está em busca de uma ação de dividendos, apesar desse ano ela estar com dividend yield muito bom, na média, segundo o método Dess-Bazin, ela não passaria. Até porque eu já coloquei para 3 anos. O certo, o correto, seria considerar últimos 5 anos, ou seja, ela teria 2 anos de dividendo zero distribuído, que puxaria esse preço teto mais para baixo ainda. Mas eu considerei só 3 e ela ainda está muito negativa. Temos que ver como é que vai ser nos próximos anos para ver se realmente ela vai se tornar uma boa pagadora de dividendos. Em relação ao preço justo de Benjamin Graham, ela também está com um preço atual acima do preço justo, que o preço justo seria 10,62, ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade negativo de 6,90, e tem muita gente que diz que para pensar em investir numa ação usando esse indicador aqui do Benjamin Graham, quer pelo menos uns 30 a 40% de upside, e aqui está negativo, ou seja, muita gente não investiria nela por causa desse preço justo dela tá tão baixo assim. A pessoa quer um preço justo aí na faixa de uns 14, 15 reais mais ou menos, e o preço justo dela atual é apenas 10,62. Já a ação BBSE3, você vê que nos últimos 5 anos distribuiu R$10,82, ou seja, bem mais forte. Não dá para fazer uma comparação exata porque aqui são 3 anos apenas e aqui são 5, mas mesmo assim você vê a diferença. Também tem a questão do valor ser quase 3 vezes maior, então tem todo esse contexto aqui de diferente, mas você vê que pelo preço teto ela tá pagando dividendos melhores, porque considerando o preço teto de Dess-Bazin, ela tá com um preço teto de 36,07, ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade em cima do preço atual de 12,36%, ou seja, esse método está mostrando que ela vale a pena comprar pensando em Bazin. Mas tem muita gente que também pede um potencial de rentabilidade um pouco maior para poder ter uma vantagem, uma margem de segurança. 12% é relativamente pouco. Tem gente que prefere pegar um preço teto maior, mas tem aquele pessoal que se bater até o preço teto tá comprando. Tem esse também. Tem gente que é de um jeito, tem gente que pede uma upside, tem gente que não pede. Tem gente que se estiver abaixo do preço teto ele tá comprando. Já em relação ao preço justo, não, a gente vê que o preço justo dela tá bem aquém. O preço justo de Benjamin Graham tá apenas 21,43, ou seja, ela tem um potencial de rentabilidade negativo de 33,23%, como eu falei para vocês. Tem gente que diz que para investir em ações usando o método de Benjamin Graham, pede um upside de 30 a 40%, e aqui tá negativo. Então esse pessoal nem pensaria em comprar essa ação por causa de estar negativada. Agora a gente vai para o modo forecast, onde analistas especialistas de mercado dizem o que você deve fazer ou não com a ação. Vamos lá? Segundo os analistas do modo forecast, temos 6 dele analisando a ação da Caixa, a CXSE3, e eles analisaram não tão recentemente, cerca de 2 semanas atrás, e desses 6, 2 disseram para aguardar. Aguardar, meu amigo, é a mesma coisa que manter. Se você tem, você nem deve comprar, nem deve vender. Se você não tem, não deveria comprar. Mas a maioria, 4, disseram compra forte. Meu amigo, a ação tá muito boa, tá muito top. Compre logo antes que ela suba mais ainda. E na média, então, ficamos com o compra forte. Esses mesmos analistas, no mesmo dia, deram seus preços mínimo, preço-alvo e preço máximo para a ação da Caixa Seguridade. Então, segundo eles, o preço atual dela é 11,41. Já o preço-alvo dela é cerca de R$13, praticamente R$13. Ou seja, ela tá cerca de quase 10% abaixo do preço-alvo. Só tá bem abaixo do preço máximo no momento. Já a ação do Banco do Brasil Seguridade, a BBSE3, temos 9 analistas analisando, e eles analisaram um pouco mais recente, no dia 15 de novembro, e desses 9, um disse para vender forte. Ou seja, meu amigo, essa ação tá cara, tá ruim, venda logo antes que o preço caia mais ainda. 3 disseram para aguardar. Aguardar aqui, meu amigo, é a mesma coisa que manter, ou seja, se você tem, você nem deve vender, nem deve comprar. Se você não tem, não deve comprar. Mas a maioria disse para o quê? Compra forte, ou seja, meu amigo, a ação tá muito boa, tá muito top. Compre logo antes que suba mais. E na média tivemos um compra, ou seja, compre, meu amigo, que a ação vale a pena. Basicamente é isso. Na média, eles estão indicando a compra da ação. Esses mesmos analistas, no mesmo dia, deram seus preços mínimos, R$30, o preço-alvo, 37,67, e preço máximo, R$42. Ou seja, a gente tá com a ação, no momento, cerca de 15% abaixo do preço-alvo ainda, e bem abaixo do preço máximo. E para fechar esse vídeo, a gente vai mostrar mais alguns indicadores para vocês, e também mostrar o mapa de calor de cada uma dessas duas ações. Então, começando pela Caixa Seguridade, a gente vê, como a gente já falou do dividend yield atual, vamos focar aqui no P sobre L. O P sobre L dela tá 9,70, ou seja, tá um P sobre L bastante esticado. Esse P sobre L é complicado, porque isso quer dizer mais ou menos o quê? Se ela distribuísse 100% do lucro dela, você demoraria cerca de 10
10 anos para receber todo o valor investido. Não está legal, porque está muito esticado. Já o P sobre VP também não está muito legal, o que ideia é que seja mais próximo possível de 1, está 2,68. A dívida líquida sobre o patrimônio líquido está perfeita, aliás, porque está negativa em 0,15. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Então tá ótimo isso aqui. O ideal é que seja abaixo de 1 e tá negativa. O ROI dela está 27,65, é muito bom para vários analistas. E fechamos aqui com o mapa de calor, que é quando a ação paga os seus dividendos. Você vê que ela distribui, há pouco tempo, começou a distribuir dividendos pela primeira vez no ano que ela foi lançada na bolsa, em 2021. Ela distribuiu em novembro e em 2022, pagou em abril e pagou em novembro. Em 2023, pagou em maio e em novembro. Ou seja, provavelmente ela só vai pagar no ano que vem agora, em abril e maio. Ou seja, ela está pagando dividendos de forma semestral. Esse é o detalhe. Mas ela tem uma intenção de começar a pagar trimestral. A gente não sabe quando. Por enquanto está semestral. São 2 vezes por ano. Já em relação ao Banco do Brasil, o primeiro indicador que a gente vai ver, o P sobre L, está 8,39. Ou seja, não está muito diferente do P sobre L da Caixa. Um pouquinho menor, um pouquinho mais baixo. Você levaria menos tempo para conseguir receber todo o retorno do seu patrimônio, caso ela distribuísse todo o lucro. E normalmente, você sabe que dificilmente alguma ação distribui 100% do lucro, principalmente durante vários e vários anos. Então aqui iria demorar. O P sobre L dela está alto. O P sobre VP já está bem esticado, 6,02 já é um P sobre VP muito alto. Como eu falei, o ideal é próximo de 1 e está bem acima de 1, 6 vezes maior do que 1. Aqui ele não mostra os indicadores de endividamento. Normalmente quando é banco e seguradora, não mostra muito esses indicadores de endividamento. Então é normal não ter isso. Agora você vê que o ROI dela está absurdo, né? 71,81 é um ROI espetacular, quase 72%. Normalmente os analistas dizem que está bom a partir de 10, eu considero bom a partir de 20, mas 72%, meu amigo, que ROI espetacular. E aqui a gente vê o mapa de calor, que é quando a ação paga. Você vê que o histórico da ação é muito maior e ela também paga semestralmente, assim como a da Caixa. Você vê que ela é padrão dela pagar em agosto, sempre paga em agosto. O que muda são os outros meses que ela paga. Aqui ela pagou já cerca de 6 vezes nos últimos 11 anos, ela pagou no mês de fevereiro, mas ela já pagou em janeiro também, em 2019, e pagou também 4 vezes no mês de março. Inclusive nesse ano ela pagou no mês de março e já pagou uma vez também em abril. Você tá vendo aqui também, ela gosta de pagar semestralmente. Eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui CXSE3 na sua carteira ou BBSE3 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Diga aqui nos comentários. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora, deixa aquele likezão, ative o sininho. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!